Nós perguntamos na enquete se você acredita que o Brasil está preparado para combater possíveis ações terroristas. E para conversar com a gente sobre esse tema que é extremamente importante, a gente recebe aqui no estúdio, ao vivo, o professor de Relações Internacionais das faculdades FMU e também a FESP, Bernardo Val, a quem a gente agradece. Muito obrigado por ter se disposto a nos atender, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Professor, por favor. Professor, na próxima semana, a ABIN vai promover uma reunião, a Agência Brasileira de Inteligência promove uma reunião com ministros e autoridades ligadas, tanto à segurança quanto à inteligência internacional e nacional, para falar sobre a segurança nos Jogos de 2016, prevendo qualquer tipo de ação terrorista. Isso significa que nós podemos ser alvo de terroristas? Esse potencial existe, o risco existe, inclusive nos países que são mais protegidos, por exemplo, os Estados Unidos, né, que contam aí com 16 a 17 agências de inteligência, foram alvos no 11 de setembro de 2001 por uma ação da Al-Qaeda. Ao mesmo tempo, a própria França, que também tem uma segurança aí relativamente boa, ela foi pega de surpresa com esses atentados em Paris na última sexta-feira. Então, esse risco, ele existe. O Brasil, ele não é um país fim, não é um alvo direto para organizações terroristas, porém, nós vamos receber aqui delegações de muitos países, virão mais pessoas para o Brasil do que vieram na Copa do Mundo. Então, eventualmente, uma dessas delegações de esportistas, ou eventualmente pessoal do staff, da equipe, ou pessoas de governo, eventualmente elas podem ser alvos de ações terroristas. O risco, ele existe. Professor, o senhor falou sobre a questão de que podemos ser alvos e a pergunta é, e achei muito interessante quando você colocou a questão da vigilância, da prevenção que existia dos Estados Unidos, que tem a FBI, a CIA, a França também, mesmo assim não conseguiram evitar os atentados. No caso do Brasil, nós temos uma agência, eu sei que tem a ABIN, mas a nossa agência é eficaz a ponto de ser comparada a alguma dessas agências desses outros países? E no caso de identificação de uma ameaça, nós somos capazes de neutralizá-la? Nós temos poderio militar para isso? Eu acredito que a resposta do Brasil e todos os procedimentos que estão sendo adotados, eles se dão no contexto daquilo que é possível o país fazer. Nós não temos a quantidade de inteligência, a capacidade de inteligência como um país dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que aí trabalhar com o que temos. Haverá uma grande cooperação internacional com agências de inteligência de outros países que vão fornecer informações para o Brasil. E eu conheço pessoas da ABIN que elas estão se dedicando a esse tema com todo o empenho, dentro do quadro dos recursos possíveis. E a ABIN, ela tem uma série de desafios aí, a agência ela foi fundada em 1999, ela tem uma série de desafios, por exemplo, em termos de quadro de pessoal, falta muito pessoal. A última vez que houve um concurso para oficial de inteligência foi em 2008. O país ainda não tem uma política de inteligência que possa orientar os trabalhos nessa área. Então, há uma série de desafios, eu acredito que eles não serão resolvidos agora, para 2016, nas Olimpíadas. Então, a gente está trabalhando com o possível. Em termos de uma ação repressiva, no caso de uma ação terrorista, nós temos as Forças Armadas, existe o Comando de Operações Especiais, que está situado em Goiânia, que vem fazendo treinamentos conjuntamente com outras equipes de segurança, e também a inteligência, né, para tentar evitar que o atentado ele aconteça. Porque o mais importante é a prevenção, não a repressão. Exato. Com relação à prevenção, nós tivemos aí o episódio bastante grandioso, Copa do Mundo, em 2014 aqui no Brasil, abertura da Copa, que aconteceu no estádio de Itaquera, o Itaquerão. Presidente Dilma Rousseff e outras autoridades ali numa determinada área do estádio, um agente do GAT que não estava com o crachá, estava ali próximo ao acesso a essas autoridades, e um atirador de elite identificou aquela pessoa como um possível criminoso disfarçado de agente. Chegou a solicitar, então, para que tivesse autorização de alvejar aquele agente, mas numa última instância a pessoa responsável não deu essa autorização, felizmente. Essa e outras falhas também, como torcedores que chegaram a invadir determinadas partes dos estádios, no Maracanã, inclusive, depredaram alguns setores. Com relação ao evento de 2014,
para agora, professor, quais são as falhas que nós precisamos superar para que outras não aconteçam deste porte? As falhas, elas acontecem, falhas de inteligência acontecem o tempo todo. É um pouco o fenômeno do cisne negro, aqueles eventos altamente improváveis que podem acontecer. No caso desses episódios na Copa do Mundo em 2014, a questão do atirador, o ato não chegou a se concretizar. Então, havia uma cadeia de comando e no nível mais alto, essa ação ela foi impedida. Então, a gente não pode considerar isso, de fato, uma falha, porque houve um impedimento no último grau. Em relação a torcedores, também é uma ameaça para o bom andamento dos eventos esportivos, mas não é uma grande ameaça como seria um atentado terrorista. Nos últimos anos, o Brasil ele vem trabalhando aí e também recebendo os grandes eventos e vai aprendendo com a experiência. Então, certamente a experiência da Copa do Mundo, apesar desses lapsos, ela foi incorporada para ser aplicada nos Jogos Olímpicos. Professor, me dá a impressão que, no caso da Copa do Mundo, a gente tinha um evento mais espalhado, então você tinha jogos acontecendo em diversas outras cidades. Agora, nos Jogos Olímpicos, basicamente concentrado num único local. Na sua visão, isso facilita o trabalho efetivamente ou não há essa contextualização, essa similaridade? Quer dizer, independe se um grupo terrorista decide agir, não tem muito essa questão de espaço, eles vão efetivamente agir independente do que haja de proteção. Essa questão do espaço é interessante, a gente pode até utilizar os atentados em Paris para fazer um pensamento por analogia. Em Paris, os perpetradores dos ataques, eles atacaram em múltiplos alvos. O problema de atacar em múltiplos alvos é que isso acaba dispersando as forças policiais e também sobrecarregando os recursos policiais. Numa ação de surpresa, muitas vezes não se sabe para onde vai e isso acaba prejudicando um trabalho. Aí, trazendo isso para o contexto brasileiro, talvez estar concentrado tudo no Rio de Janeiro fique mais fácil para cuidar da segurança. Se está espalhado pelo país, também há esse desafio aí das forças elas se dispersarem. E no caso das Olimpíadas, além da segurança do Brasil, o Brasil ele vai estar com apoio internacional e as próprias delegações dos outros países, países como, por exemplo, Estados Unidos, a França ou Israel, que são potenciais alvos de atentados, os próprios serviços de segurança desses países, eles já estão cuidando das equipes, já estão cuidando das pessoas. A gente pode imaginar que junto com essas delegações também virão policiais, forças de segurança desses países. Exatamente, que inclusive desde agora já estão aí traçando cenários para as possibilidades. Perfeito. É um evento que será sediado no Brasil, mas é um evento internacional e todo mundo vai estar aí cooperando em termos de inteligência, justamente para que os jogos eles possam acontecer da melhor forma possível. Assim esperamos, né? Agora, professor, os olhos voltados ainda, infelizmente, para a França, por causa da tragédia instalada lá, os ataques terroristas. Como é que o senhor avalia, nesse momento, essa situação? Após os ataques, por mais que o trabalho de inteligência estivesse ativo, não conseguiu prever, uma vez que tenha acontecido esses desdobramentos, até agora a morte que foi identificada do suposto mentor de todos esses ataques, os desdobramentos estão saindo da maneira que deveriam? Na verdade, o grande erro foi ter acontecido esses atentados em Paris. A partir daí, as ações que vêm posteriormente, elas têm a sua validade, mas em termos de terrorismo, o importante é evitar que o ataque aconteça, porque o ataque ele vai aí dar visibilidade para a organização que está perpetrando. Essas medidas agora elas são repressivas. No caso, foi aí morto o arquiteto dos atentados em Paris, que já havia tentado conduzir ataques em outros países. Então, de certa forma, é uma liderança, talvez não de alto escalão, mas de médio escalão, que foi eliminado. Essa é uma maneira de se combater organizações terroristas, eliminando as suas lideranças. Mas o grande segredo é o trabalho de prevenção. E os atentados em Paris, eles apresentaram uma novidade tática, eles foram atribuídos ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico nunca tinha atacado tão longe, então demonstrou capacidade de projetar poder, que aliás eu tenho as minhas dúvidas se teria capacidade de projetar poder aqui no Brasil, porque tem um oceano aí, o continente africano nos separando. E agora com Paris, que todo mundo está de olho neles, é muito provável que eles mudem as táticas
e no futuro próximo ataquem de surpresa novamente, mas de um modo que ninguém vai esperar. Perfeito. Mais Professor, uma vez, né? quando o senhor fala, só para a gente encerrar, porque eu acho que é extremamente importante essa questão de projeção, porque diferente da Al-Qaeda, que tinha bases em diversos locais, eles têm um estado físico com a capital de Raqqa, então eles precisam se movimentar para isso. Quando se fala de um oceano e outros continentes, e eles ameaçam os Estados Unidos, no caso Washington, podem de fato chegar a Washington, podem fazer um ataque de surpresa em Washington da mesma forma que fizeram em Paris, diante dessa sua observação de haver um espaço físico que talvez dificulte tudo isso? Eu diria que no mundo de hoje, né, tudo é possível. Talvez a gente possa pensar, por que eles resolveram atacar a França? Tanto os Estados Unidos quanto a França, eles estão bombardeando posições do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Talvez eles tenham escolhido a França porque seja um alvo mais vulnerável do que um alvo nos Estados Unidos, porque a segurança lá ela é muito rígida. Apesar de que depois do 11 de setembro houve aquele atentado na Maratona de Boston, não houve nenhum grande atentado como o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Então, para atacar nos Estados Unidos é muito mais desafiador. Eles provavelmente têm esse interesse, mas é preciso ver se eles têm a capacidade de atacar e passarem despercebidos até que o ataque aconteça. Perfeito. Tá ótimo. Professor, muito obrigada pelas explicações aqui. Nós conversamos com o professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da FMU e FESP. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Obrigado, professor. Prazer recebê-lo.